Amém? Abre lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 ao 32. Efésios. Vai dizer assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Irmãos, em tempo de estresse, essa exaustão crônica, essa fadiga mental, sabe? Precisamos aprender aqui com o apóstolo Paulo. O segredo de ter uma saúde emocional. E muitas doenças estão aí atingindo nosso corpo por ser um reflexo da nossa alma. Nós bem sabemos que isso está atingindo muitas pessoas, essa crise emocional, sabe? É adolescente, é jovem, homens, mulheres. Estamos vivendo uma crise, sabe? E nesta manhã, vou compartilhar com vocês o exemplo desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Nós vamos aprender com ele, né? A olhar para as emoções de Paulo e assim, sabe, absorver, e nós também termos uma saúde emocional. E Paulo, ele tem propriedade neste assunto, sabe, mesmo passando por muito desgaste, né, físico e emocional, ele se manteve firme, ele perseverou, ele foi fiel até o fim. Paulo, ele estava em Roma, preso em Roma, quando ele escreveu esta carta aos Efésios. Ele escreve essa carta aos Efésios em meio a uma comunidade cristã que estava passando por um grande conflito, entende? Um conflito cultural, uma filosofia pagã, havia ali muita idolatria e etc. Efésios é uma carta escrita por Paulo, um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo tinha um carinho todo especial por este povo, as pessoas de Éfeso, né? A cidade que serviu de base para suas operações durante ali a sua terceira viagem missionária. Paulo tinha um carinho especial por aquele povo. E nós vemos que os principais temas dessa carta aos Efésios é a unidade da igreja. Unidade da igreja, o comportamento cristão, e é isso que eu vou destacar, esse comportamento, essa saúde emocional do cristão, sabe? E também a salvação realizada por Jesus Cristo. Então essa carta de Efésios é uma das cartas mais robustas sobre salvação bendita. Efésios é uma carta maravilhosa. E também nós aprendemos a viver pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui algumas características e determinadas atitudes deste homem, chamado apóstolo Paulo. Então, o estado emocional, diante das dificuldades, das tribulações, né? Nós vamos destacar isso nesta manhã. Veremos também os benefícios das tribulações na vida do cristão. Porque em meio à dificuldade, a gente vê benefícios nisso. Em meio ao choro, nós podemos aprender. Alguns livros vão dar título como O Segredo da Saúde Interior de Paulo. Nós vemos alguns livros com estes títulos. Mas o que eu digo para vocês, irmãos, nesta manhã, sabe? Vejam e aprendem de mim. Assim diz o Senhor. A Bíblia ela é aberta, ela é a voz de Deus.
Ela é a voz de Deus. É ela que de verdade vai nos ensinar mesmo. E não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. Todo mundo que tem uma Bíblia, sabe? E nós podemos aprender. Todo momento, todo instante, basta abrir mesmo, né? Abre aspas, estive com ele e estarei também com vocês. Jesus disse isso. Ele sabia fazer uma leitura positiva das tribulações. Paulo tinha essa habilidade. Então, com o exemplo desse grande homem, irmãos, eu posso me espelhar, entende? Ele é o nosso exemplo, me fortalecer. Eu olho para a palavra de Deus e vejo esses heróis da fé, e isso nos fortalece, sabe? Isso faz com que os meus pés permaneçam firmes na rocha, quando eu olho para esses heróis, e tem muitos aqui na Bíblia. Então é para nos encorajar hoje mesmo, nesta manhã, sabe? Para nós permanecermos firmes e fortes. A história de Paulo serve então como exemplo de coragem, resiliência e perseverança, e nos inspira a seguir este exemplo. Amém, igreja? Vamos lá, vou destacar então alguns pontos para que a gente absorva e viva isso, sabe? A experiência de Paulo nos mostra que é possível viver com muita saúde na alma, mesmo passando pelo vale do sofrimento. Veja só algumas evidências de Paulo, pessoal. Algumas evidências da saúde emocional de Paulo. Ele era capaz de cantar quando havia mais motivo para chorar. Quando ele foi açoitado lá naquela prisão, sabe? Ele e Silas cantaram com alegria, louvaram ao Senhor. Atos 16. Né? Ele era capaz de escrever sobre alegria quando, humanamente falando, ele havia razões para estar triste. Então, ele orava com alegria para aquele povo, mesmo estando numa prisão, num lugar hostil. Ele termina seu ministério em uma prisão, cheio do quê? Cheio de fé e esperança. Ele disse: combati o bom combate, o combate foi bom, guardei minha fé, terminei, né? Ele termina sem ódio, sem rancor, sem amargura. Sabe, toda quinta-feira nós fazemos o evangelismo ali na cadeia pública, e essa semana eu levei uma palavra no Apocalipse, esqueci o endereço agora, mas vai falar sobre a bem-aventurança daqueles que morrem no Senhor. Nós passamos por uma semana bem difícil aqui em Alta Floresta, muitas mortes, sabe, inclusive eu passei por uma, eu e minha esposa, o rapaz estava ali, então isso mexeu muito comigo. E não somente aqui em Alta Floresta, mas em várias regiões, muitas pessoas morreram, pessoal. Então, preparei ali a palavra sobre Apocalipse, levei para aqueles jovens, e ministrando para eles, pessoal, porque veio em minha memória quando eu disse isso aqui, combati o bom combate, né? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, pois estes serão salvos. Apocalipse 2:10, permaneça fiel até o fim, e te dar-ei vida, né? Aí citei essa passagem do apóstolo Paulo, combati um bom combate, falando para aqueles jovens, olha só, esse combater o bom combate é permanecer firme com o Senhor, é perseverar, sabe? É viver uma vida com Cristo Jesus. Morrer em Cristo Jesus é viver uma vida que venha agradar a Ele, é viver uma vida que Ele deseja, não é viver uma vida de qualquer jeito, sabe? Isso é morrer no Senhor, meu querido. Como está a sua vida aí? Reflita aí, né? Então, trouxe essa ilustração e veja só, continuando, ele sabia fazer uma leitura positiva das tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer:
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E essa esperança, irmãos, não nos decepciona. Essa esperança não faz confusão. Em Hebreus 12, 11 vai dizer: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Outra coisa, elas promovem a glória de Deus. Elas promovem a glória de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 17 a 18, Paulo vai afirmar que os sofrimentos momentâneos produzem uma glória eterna, que pesa mais do que os sofrimentos. Paulo dizendo, né? Em João 11 também nós vemos as irmãs de Lázaro manda dizer a Jesus: aquele a quem tu amas está doente. Jesus vai dizer: essa doença não é para a morte, mas é para dar glória a Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, às vezes passamos por uma dificuldade, por algumas tribulações, por uma tempestade, mas nós vamos sair dela, e ao sair dela nós vamos dar o quê? Glória a Deus. A glória dele, é para ele são todas as coisas. Nos ensina a vontade de Deus. Nos ensina a vontade de Deus. Salmo 119: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, entende? Nem um homem aperfeiçoado sem provação, queridos. Provação, mas tem benefício nisso. Nos fazem voltar a Deus. Me remeteu lá no filho pródigo. O filho saiu, né? Todo mundo que conhece a passagem, passou muita dificuldade, comeu comida de porco, lavagem, sabe? Diante daquela dificuldade fez o quê? O cara teve que, sabe, reconhecer, sair da casa do meu pai, e ele voltou para casa, ele voltou para Deus. Então a dificuldade faz com que, eu olho para Deus novamente e busco a Ele. Nos fazem buscar mais o Senhor. Gente, quem que num momento de dificuldade, tristeza, de angústia, não parou, pensou um pouquinho, falou: não, eu preciso mais de Ti, Pai, preciso do Senhor, sabe, preciso, meu Deus, vou para a Tua casa, vou Te buscar, Senhor. Tribulação é um evento, uma situação que traz aborrecimento, que é uma coisa desagradável, uma aflição, um tormento, uma adversidade. Tribulação é isso, queridos, sabe? Nós vemos lá os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, passaram por uma dificuldade, um aborrecimento, algo desagradável, quando o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de 27 metros, sabe? E é para todo mundo se prostrar aqui e prestar louvor a essa estátua. Isso gerou um aborrecimento neles. O que eles fizeram? Não vamos fazer isso. E o rei falou assim: não fizerem o que eu estou mandando, vai ser lançado numa fornalha. Os meninos podem me lançar. Os meninos passaram por uma dificuldade aqui, gente, uma tribulação, pô, né? Imagina só, sabe? Nós podemos aprender muito bem com isso. E veja só, olha só o estado emocional desses meninos, desses rapazes.
Olha o estado emocional. Os caras estavam bem, sabe? Por isso que eles disseram não. Nós precisamos estar bem emocionalmente, pessoal. E isso somente com Jesus Cristo. Somente com Ele. No avião, eu não gosto de andar muito de avião, né? Eu faço parte da minoria aqui. Eu não gosto, eu tenho um pavor. E você pode observar. Quando o avião está lá, passa por uma turbulência, chacoalha as asas, sabe, dá aquela chacoalhada, anda meio de lado assim, pode saber. O que o povo faz? E Senhor, uma das primeiras coisas, vai buscar o Senhor. Meu Deus, perdoa meus pecados. Sabe, então a dificuldade não tem jeito, pessoal, nos leva mesmo para o Senhor, né? Minha esposa tira sarro de mim porque eu tenho medo disso. Não tem jeito, tenho mesmo. Mas a gente busca mais o Senhor no meio da aflição, no meio do tormento, nós buscamos mais o Senhor. Nos convence do pecado, Salmo 119, versículo 67, antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Antes de me castigar, eu andava errado, de qualquer jeito, mas agora obedeço a tua palavra. Nos conduzem à confissão de pecado, Salmo 32, então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste os meus pecados. Nos forjam, somos forjados. As aflições, queridos, fazem amadurecer as virtudes dos santos. As virtudes dos santos nos torna mais maduro, nos dá maturidade, entende, Léo? Resiliência, força. Outra coisa, outro ponto que aprendemos com Paulo, ele sabia vencer o mal com golpes de bondade. E para vencer o mal com golpes de bondade, precisamos estar bem emocionalmente, senão a gente vai com as próprias forças, senão a gente age com o nosso coração, com a nossa vontade, e não é dessa forma. Veja só então o estado emocional desse homem, veja só, ele golpeava com um golpe de bondade, irmão. Está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 20 ao 21, diz assim: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Vencem o mal com o bem, golpes de bondade. Amar os inimigos, amar incondicionalmente, é amar sem querer alguma coisa em troca. É demonstrar amor por alguém sem considerar o que se receberá em troca, ou como isso irá beneficiar a si mesmo. É o amor mesmo, pessoal. Nós sabemos o quanto isso é difícil. Amar os nossos amigos é fácil. Amar uns aos outros aqui dentro dessa igreja, nessa família, é fácil. Mas e aquele que está lá, às vezes te afligindo, te perseguindo? Paulo foi preso por ser um seguidor de Cristo. Por isso, devemos olhar para o estado emocional deste homem e agir como ele, sabe? Ele era cheio do Espírito Santo, Vando, e nós, cheios do Espírito Santo, nós teremos total capacidade de se comportar desta forma, agindo com um golpe de bondade, amar sem segundas intenções, mais empatia, mais compaixão.
E sabe, este é o sinal pelo qual o mundo lá fora reconhece que somos filhos do Pai Celestial. É agindo dessa forma que o mundo, que as pessoas lá fora dessa cidade vai olhar para nós, vai olhar para essa igreja, para esta família e dizer: aquele povo realmente, eles são os discípulos, são seguidores de Cristo Jesus. Aquele povo ali, eles estão bem emocionalmente, porque nada abala eles. E aqui dentro também, nós amamos uns aos outros, nós entendemos o próximo. Quando estamos mal, sabe, emocionalmente, a gente se prejudica, a gente prejudica o corpo, a gente prejudica a unidade, a gente não consegue preservar a comunhão, prezar por esta unidade. Outro ponto, ele mantinha a mente ocupada com pensamentos santos e positivos. Filipenses 4:8 nos remete a Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Paulo mantinha os seus pensamentos em Cristo, uma mente renovada, pensando com humildade. Ele tinha essa característica de pensar com humildade. Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estado emocional bom, mente pura, tudo que é puro, nisso pensai. Mente ampla, Filipenses 4:13, posso tudo aquilo naquele que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo. Eu amo este versículo, ele está lá na minha bio, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As minhas emoções estão bem quando eu estou firme em Cristo Jesus. Ele sabia viver com um sentimento de contentamento em qualquer situação. Olha só, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, qualquer circunstância. Nós temos, igreja, essa capacidade de nos adaptarmos a qualquer situação. Quando estamos bem emocionalmente, sim. Caso contrário, não. A gente se abala, a gente se perde, logo a gente se frustra. Dou graças a Deus, teve um período que estive na missão indígena com o pastor João, e no início era bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Hoje continua, é sempre contado ali os recursos, mas nós aprendemos, eu aprendi a fazer a obra do Senhor com um pouco, sabe? Viver nessa provisão, viver nessa dependência de Deus. Então, se Ele me colocar no muito, darei graças a Ele a todo momento. Se voltarmos para o pouco, também daremos graças a Ele, porque nós aprendemos a viver nessa dependência total, nessa provisão, nesse maná diário. Entenda isso, irmão. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira,
Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em tudo dai graças. Somente com um estado emocional bom nós conseguimos agir dessa forma. Somente dessa forma, Ângelo. A gente estando com nossas emoções boas. Que nós vamos conseguir dar graças ao Senhor. Veja só, né? Olha só o exemplo deste grande homem, Paulo. Ele conservava a visão da glória futura. Em meio à tribulação, em meio às tempestades, ele mantinha a sua visão firme na glória futura. Romanos 8, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Não se compara com o que nós estamos passando aqui. Se estamos sofrendo em algum aspecto, olhe para Cristo, olhe para Ele, porque o que nos espera é bem maior, muito maior. Então ele conservava a visão. Paulo, naquele momento de conversão, Deus deu ali uma visão para ele, e ele permaneceu nessa visão, permaneceu fiel. Essa visão gerou esperança no coração dele, essa esperança gerou convicção de quem ele era em Cristo Jesus. Então ele permaneceu com o seu estado emocional bom, saudável. Para nós concluirmos, irmãos, ele sabia viver com espírito de perdão. Para Paulo, o perdão era uma questão de sobrevivência. Outro ponto, como nós precisamos estar bem, porque senão a gente não consegue liberar perdão, senão a gente não consegue perdoar as pessoas, né? E Paulo sabia muito bem disso. Para ele permanecer firme, para ele permanecer caminhando, ele sabia que ele tinha que perdoar aqueles que estavam açoitando ele, chicoteando ele, aqueles que prenderam ele. Ele sabia. É sobrevivência, irmãos. E Paulo perdoava porque Deus o perdoou. Olha só quem ele era: Saulo, perseguidor, fez suas coisas cruéis, terríveis, e ele foi perdoado. Ele entendeu isso. Todos nós, né, igreja? Todos nós fomos perdoados, todos nós fomos redimidos. Por que então muitas vezes essa dificuldade de perdoar alguém? Seguimos o exemplo deste grande homem de Deus. E Paulo também perdoava para que Satanás não encontrasse brecha em sua vida. 2 Coríntios 10, versículo 11, vai dizer: se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. As intenções de Satanás é ruim, são péssimas. Quando ele encontra uma brecha, ele entra. Muitas dessas brechas é a falta de perdão. Precisamos estar bem emocionalmente. Quando estamos dessa forma, nós não pensamos duas vezes de liberar um perdão, de reconciliar, de gerar isso. Irmãos, como esse homem, como o apóstolo Paulo, devemos seguir os seus passos. Ele foi fiel a Jesus,
Sua saúde emocional estava alicerçada em Cristo Jesus, estava blindada. Não era qualquer coisinha que tirava o foco dele. Não era. Paulo, após a sua conversão, nunca mais foi o mesmo. Ele entendeu. Ele pagou um alto preço por ser um seguidor de Cristo Jesus. De fato, ele sabia o que era sofrimento. Ele sabia, irmãos, não que a gente tem que sofrer como ele, sabe? Muitas vezes nosso sofrimento é diferente da de Paulo, mas não era qualquer coisinha que abalava ele. Muitas vezes nós vemos uma coisa tão pequenininha, saindo da igreja, abandonando tudo. Ele de fato foi transformado, e somente o poder de Jesus pode fazer isso em nós. Somente o poder de Jesus pode fazer isso em nós, essa transformação genuína. Paulo combateu o bom combate e recebeu a sua coroa. Antes disso, ele foi amassado, Ele foi amassado, querido. O azeite, a azeitona amassada vira óleo. A rosa amassada vira perfume. O trigo amassado, ele vira um pão bem gostoso. E o joio amassado, ele vira veneno. A aprovação tem um propósito. De mostrar realmente o que tem dentro de nós. Irmãos, nós estamos sendo amassados pelo oleiro. E o que vai sair de dentro de nós? Alimento, cura, perfume ou veneno? Nós somos discípulos amados de Cristo. Nós somos filhos de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então de nós vai fluir isso. De mim, de você, vai sair cura, vai sair alimento, vai sair o bom perfume. É disso que tem que sair, isso que vai sair de nós, igreja. Então, tudo pode passar, mas o teu amor jamais vai passar. Vamos olhar para este homem, vamos visitar isso, ver o estado emocional de Paulo, seguir este grande exemplo, porque ele foi fiel, ele foi um discípulo de Jesus, e nós também somos. Neste mundo nós passaremos por aflição, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos livres dessas aflições, mas tem de bom ânimo, tem uma vida emocional saudável, e Jesus pode proporcionar isso para mim e para você. Pode vir tribulação, dificuldade, adversidade, pode vir tudo, mas com Jesus a gente vence. Com Jesus nós somos mais do que vencedores, igreja. Somente com Ele, somente com Jesus, somente cheio do Espírito Santo, que nós vamos ter uma vida saudável, nossas emoções estarão firmes, boa, para nós continuarmos essa caminhada. Em Cristo as nossas emoções estão seguras. Amém, queridos? Glória a Deus. Convido vocês a se colocarem de pé.